Hoje é dia de falar com o diretor do Subdepartamento de Operações, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo Nacional. A gente recebe o Brigadeiro Luiz Ricardo de Souza Nascimento. Brigadeiro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, o senhor é responsável por um departamento que cuida de toda a operação do Espaço Aéreo Nacional. Cuida da segurança dos aviões, cuida da segurança de todos os voos. Então, todos os passageiros, sejam em voos comerciais, quanto também em voos particulares e até mesmo no espaço militar, tem a responsabilidade do departamento que o senhor comanda. É um prazer recebê-lo e também para todos nós aqui é um assunto extremamente curioso. O senhor trabalha no Rio de Janeiro, está aqui em Maringá e nos dá a honra dessa visita. Me diz uma coisa, como funciona esse departamento e qual a importância para o sistema aéreo, para o controle aéreo do país? Realmente esse departamento ele controla todas as operações aéreas no país. Nós temos a operação dividida em alguns centros de controle. Nós temos aqui no sul do país um centro bastante grande em Curitiba, que é o que nós chamamos o controle de área, e esse controle é feito de forma integrada. É uma coisa diferente de alguns países que tem no mundo. O Brasil faz o controle dele da mesma forma que ele faz o civil, ele faz o militar. Nós, os militares, administramos a parte da regulamentação desse setor, mas os controladores usam os mesmos equipamentos para controlar o avião civil e o militar. Isso é bastante interessante e traz bastante economia para o Estado brasileiro. Então é algo muito nosso, então. É bem nosso, é bem brasileiro realmente. Bom, e essa economia, evidentemente, é importante para o Estado, mas também deve facilitar as operações, né? É isso que é o grande ganho que nós temos, a integração civil-militar. Vou dar um exemplo para você. Nós temos várias bases aéreas no Brasil e o mundo funciona assim também. Os estados são responsáveis no mundo pela segurança dos seus países. A Constituição brasileira prevê que a defesa da nossa pátria é feita para as Forças Armadas. E a Força Aérea tem um papel muito importante que é defender o espaço aéreo. Ora, se nós usamos equipamentos, temos que instalar radares, comunicações para fazer essa defesa permanentemente, por que não usar esse equipamento para controlar o tráfego aéreo? Aqui no caso, bem próximo de Maringá, nós temos um radar de defesa aérea em Catanduvas. Esse radar ele funciona ao mesmo tempo para vigiar a fronteira do Paraná, mas também utiliza para o voo que me trouxe ontem para Maringá. Ou seja, ele tem essa ambiguidade e isso é bastante importante nos momentos das coordenações. Em momentos de operações específicas na fronteira para proteger o Estado, nós temos condições de agilizar o fluxo de informação entre o civil e militar. Então isso é um modelo até inclusive que a Organização de Aviação Civil Internacional, que é uma agência da ONU responsável pela aviação civil internacional no mundo, ela recomenda que os países adotem. Mas hoje, realmente, dos grandes países do mundo, só o Brasil faz isso. E porque nasceu assim, há 40 anos atrás, quando foi idealizado o controle de tráfego aéreo no Brasil, foi feito dessa forma. O senhor fala sobre o controle do espaço aéreo, que é um trabalho extremamente delicado e importante. E, às vezes, para a gente que está aqui sempre trafegando com os nossos veículos, a gente não se dá conta de como é distinto, né, o transporte aéreo do transporte rodoviário. Quando eu saio de casa para fazer uma viagem com o meu carro, eu não preciso comunicar ninguém, não existe nada, nenhum tipo de preocupação para onde eu vou. É algo muito particular. No que diz respeito ao voo, existe todo um trabalho dessa navegação, né? Ou seja, tem que haver todo um trabalho de comunicação, esse avião ele é monitorado para onde vai, de onde vem, tudo isso acontece, né? Tudo isso acontece. Na prática é exatamente assim que funciona. E tem um motivo. Quando você sai da sua casa para vir para o trabalho, você pode resolver tomar um café, parar numa esquina, atender um celular para o seu carro e você tem essa autonomia. O avião é um pouco diferente, nós não temos lugar para estacionar no céu. Então, se os aviões vêm para Maringá, eu tenho que ter uma previsibilidade de quantos aviões chegarão em Maringá, para saber se a pista comporta essa quantidade, se o pátio de estacionamento pode receber os aviões para tomar um café, vamos dizer assim, que é o reabastecimento do avião. Então, nós precisamos ter essa previsibilidade para que a gente ordene esse tráfego
tráfego aéreo. Esse é o motivo. Então, realmente, você está certo. Hoje, um avião não decola sem fazer um plano de voo. Ele diz a intenção dele de voo. E nós, do tráfego aéreo, avaliamos aquele plano de voo antes da decolagem, para saber se teremos condições de atender conforme o previsto. Os aviões saem com combustível suficiente para ir para o local e mais uma alternativa. Então, não seria interessante para ninguém ter uma surpresa de um aeroporto congestionado. Então, isso também, às vezes, um motivo que os passageiros não entendem, alguns atrasos nos aviões. Porque antes de decolar, o tráfego aéreo fala, olha, avião, não decole, porque se você decolar, você pode ter um problema. Como, por exemplo, acontece muito aqui no Sul, fechar um aeroporto por causa de nevoeiro. Então, os pilotos sabem disso, as empresas sabem disso e a gente ordena esse tráfego para que não aconteça nenhum congestionamento no ar, entendeu? E quando o senhor fala de um congestionamento também no ar, há toda uma preocupação, inclusive, com as rotas, né? Para que não aconteça um choque de um avião, como nós tivemos recentemente aqui no Brasil. Infelizmente, né? Infelizmente tivemos um choque há 10 anos atrás, por vários motivos, o relatório de acidente diz isso, e esta é uma preocupação sem dúvida nenhuma. E hoje, com a precisão do sistema de navegação que nós temos, cada vez mais os aviões são feitos para realmente passar perto um de outro. Claro, com toda a segurança do mundo. Hoje nós temos voos no mundo, mais de 1 milhão de decolagens por dia no mundo. Nesse momento no Brasil nós devemos ter em torno de 600, 700 aviões voando nesse momento. Tudo isso é coordenado. 600 a 700 aviões devem estar voando nesse momento? Nesse momento no Brasil. É a média que nós temos durante a hora. Nós temos em torno de 5 mil voos durante o dia e realmente amanhã é quando nasce o voo no Brasil, né? Então as pessoas querem sair dos seus lares para ir para o trabalho, para ir para suas viagens pela manhã. Então é um momento crítico para a gente, do ponto de vista de tráfego aéreo. Mais uma vez, esse ordenamento é de fundamental importância. Bom, a gente tem hoje o que a gente chama de avanço tecnológico em todas as áreas. Como isso tem afetado esse trabalho de vocês no controle do espaço aéreo? Sem dúvida, a aviação é uma das indústrias que mais tem esse avanço, né? Ontem eu estava aqui na Associação Comercial fazendo uma palestra sobre um novo procedimento que nós colocamos aqui em Maringá há cerca de 15 dias atrás, baseado numa tecnologia extremamente nova. A nossa estratégia é acompanhar os painéis internacionais, visitar os países mais avançados para que a gente mantenha o nosso sistema bastante apropriado para essas tecnologias. Os aviões são comprados hoje com essa tecnologia embarcada e nós temos que aproveitar isso em prol da sociedade, em prol do passageiro, obviamente. Então, o nosso trabalho é acompanhar, participar dessa organização internacional que eu falei que nós temos acompanhado. Eu fui o representante do Brasil nessa organização durante 2 anos e meio e, nesse momento, a gente traz tudo o que nós temos de bom, as melhores práticas de todos os lugares para tentar aplicar no Brasil. Brigadeiro, existem áreas do Brasil que ainda não são cobertas? Porque às vezes você fala assim, tem um espaço negro ali que o avião some naquela área, ali pode ser um espaço, inclusive, que às vezes o traficante utilize, né, que às vezes alguém de outro país, né, faça um voo naquela região. O Brasil, como que está a cobertura dele hoje por esse controle que vocês fazem? Olha só, o Brasil não tem buraco negro do ponto de vista do tráfego aéreo. Os níveis mais altos que voam os aviões comerciais, o Brasil é todo coberto por radar há muito tempo. Desde aquele acidente. Naquele acidente não havia buraco negro de radar ali. Tanto é que nós temos a gravação de tudo o que aconteceu. O que acontece é uma questão da física. Quando nós abaixamos o nível de voo, e aí os traficantes, as pessoas mal intencionadas utilizam disso, a cobertura do radar ele diminui por problema físico. Nenhum país do mundo tem cobertura radar próximo do solo. Certo. Isso é impossível de ter. Nós temos isso quando nós fazemos as operações integradas. Mais uma vantagem de ser militar e civil. Nós colocamos um avião, aí sim um avião radar voando, que mageia para baixo e aí sim, naquele espaço a gente pega todo avião que está voando. Então existem alguns lugares a baixo nível que as pessoas mal intencionadas tentam utilizar, mas nós usamos outros artifícios como esse que eu te falei, de fazer operações localizadas para detectar esse avião que está mal intencionado. Não é o caso da aviação
que usa o espaço aéreo para se locomover como um avião, uma empresa aérea regular no Brasil. Quer dizer, então, para quem está acompanhando a gente pode dizer hoje que o Brasil está bastante avançado no que diz respeito à tecnologia e também a todo o controle do nosso tráfego aéreo. Sem dúvida alguma. Na última auditoria que nós tivemos dessa organização internacional, que é responsável por fazer isso no mundo inteiro, nós ficamos em 4º lugar em todo o mundo, em 202 países. A nossa tecnologia é adequada, é avançada. Nós colocamos aqui em operação em Maringá há 15 dias o procedimento de navegação aéreo mais avançado do mundo, está operando aqui no aeroporto da cidade de Maringá. Londrina também já tem o seu, estamos fazendo para todo o Brasil, Joinville, outras localidades, e isso prova que nós trabalhamos nesse sentido de atingir essa meta sempre. Brigadeiro, foi um prazer recebê-lo. Espero que, voltando a Maringá, volte também aqui à Band para conversar com a gente. Será sempre muito bem-vindo. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês dessa cidade maravilhosa que eu tive o prazer de estar aqui essa noite. Muito obrigado. Nós conversamos nesta manhã com o brigadeiro Luiz Ricardo de Souza Nascimento. Falamos um pouco sobre como é o trabalho, que às vezes a gente não vê, né? É um trabalho que a gente não percebe, que a gente não nota, mas que faz toda a diferença para a segurança do nosso país e para a segurança de todo mundo que faz o uso do transporte aéreo. Muito obrigado a você pela companhia, pela audiência, por ter ficado com a gente. Um excelente dia. Amanhã, quarta-feira, às 7 horas, a gente se fala. Até lá. .com News